Fala, torcedor alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Verdão News. Trago para vocês um cortezinho do jogo aberto com algumas informações e análise da mídia desse pós-jogo do Verdão em que ganhou de virada aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar os melhores momentos e tudo que a mídia tem a falar sobre esse jogo aí. O seu torcedor, não foi um jogo fácil, saiu perdendo, mas virou 2-1, algumas polêmicas, reclamações. Impedimento, né? Impedimento, não teve impedimento. Impedimento. Tá. Não vai falar de impedimento? Agora é, né? Arrebentaram o Corinthians vovô. não é, né? Arrebentaram o vovô. Agora é. Vamos ver então, 2-1 o Palmeiras venceu o Ceará pra deixar o torcedor um pouquinho mais alegre. Na madrugada, bombas e rojões no centro de treinamento do clube. Não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Antes do jogo, vaias da organizada rebatidas pelos demais torcedores. E público pequeno para os padrões, 27.400 torcedores. Não entendo, se calhar vocês podem ajudar o porquê que outros clubes também foram eliminados e por clubes de segunda liga e não teve estas repercussões, talvez vocês me possam ajudar. Inspiração? Não. O único chute no gol no primeiro tempo foi esse de Lucas Evangelista com 5 minutos de partida. O Ceará tomou susto quando Richardson levou o cartão amarelo por essa falta em Facundo Torres. E 1 minuto depois, acertou Lucas Evangelista, mas o juiz aliviou, mesmo com bronca dos palmeirenses que queriam um vermelho para ele. Outro susto, Bruno Ferreira quase dá um presente de Dia dos Pais no cruzamento de Facundo depois do escanteio. A primeira chegada do Ceará foi boa, de Mugni para Galeano, mas ele estava impedido e isso foi tudo. Segundo tempo, quando a fase é pesada, olha o chute que Lourenço acertou depois de receber de Galeano. 1-0 Ceará. Lindo! E o segundo quase sai em seguida. Contra-ataque, Galeano para o Pedro Raul, o Everton defendeu. Depois do escanteio, olha outra vez o Ceará, com Pedro Raul cabeceando por cima. O mais lúcido do Palmeiras, Vitor Roque, jogada individual para fora. Aí vem o lance para dar uma animada no lado verde. Flaco Lopes na área, o domínio e o pênalti de William Machado. Toque de mão na bola, marcou o juiz, com o auxílio do VAR. É aquele tipo de lance que tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca, às vezes o VAR chama, às vezes não. Flaco Lopes, que tinha entrado no segundo tempo, bateu sem chance, 1-1. Me senti confiante, quis bater. E é isso. Com pressa veio a virada, 2 minutos depois. Flaco Lopes achou Maurício na ponta, que cruzou para Vitor Roque fazer. O Palmeiras vira, Vitor Roque, o Tigrinho. Outro pênalti para o Palmeiras, foi marcado impedimento nesse lance. Sem emoção, nada. Ailon, que tinha acabado de entrar, fez o segundo gol do Ceará, com 5 minutos em campo. Mas o VAR entrou em ação e o gol foi anulado. São dois lados. O Palmeiras estava sem vencer há 3 jogos na temporada. 2 derrotas para o Corinthians com eliminação na Copa do Brasil e um empate contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, no Brasileirão, são 6 partidas de invencibilidade. E agora tem a Libertadores. Quinta-feira, fora de casa, contra o Universitário em Lima, no Peru. Será que essa sequência positiva na Série A vai trazer um pouco de paz? Porque é difícil não afetar o lado psicológico do time, o que andou acontecendo nos últimos dias. Agora é esquecer o que passou, ou tentar esquecer. As minhas filhas vão me perguntar o que é que se passou. Hoje correu tudo bem, mas é difícil justificar às minhas filhas o que se passou há 3 ou 4 dias atrás. É difícil explicar para elas porque é que o pai foi xingado. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores, tenho um carinho e um respeito muito grande pelo Palmeiras e jamais serei um problema dentro do Palmeiras. Bom, o resultado super importante, Palmeiras na briga total pelo título brasileiro, 2 jogos a menos ainda para realizar. Edu, a gente viu um jogo que não foi simples. O Ceará muito bem postado, muito corajoso em pleno Allianz Parque, sabendo que o Palmeiras vinha de uma eliminação. Tem lances polêmicos, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o resultado excelente, ainda mais com o gol do Vitor Roque. O gol do Vitor Roque estava precisando e o que ele, na minha opinião, foi o melhor jogo dele e foi o melhor em campo também. Pela dedicação, pelo empenho, pela entrega também que ele teve
né, não tem bola perdida e tudo, mas, Renata, realmente não empolgou o Palmeiras. O resultado foi fundamental, porque, como eu falei, vem de uma eliminação dedicado para o seu maior rival, para o Corinthians. Né? O próximo jogo era muito importante, como foi, e vencer foi para dar uma tranquilidade até mesmo para Libertadores. Agora, muitos jogadores abaixo do esperado, rendendo muito pouco. A gente entende que, de repente, falta de confiança, é um momento também, mas eu vejo assim, a questão até mesmo postura dentro de campo, na questão da marcação, sabe? Faltando um pouquinho aquele algo a mais que de repente fez a diferença em alguns jogos, em alguns títulos que o Palmeiras ganhou, está fazendo agora diferença negativamente. Então, acho que foi um sinal de alerta, foi fundamental sim, né? E como a gente falou, de repente, quem sabe o Abel colocando o Flaco Lopes, Vitor Roque junto, né? Dando a oportunidade para outros jogadores, né? Nesse momento que o Palmeiras está vivendo, pode ser que ele encontre um time, porque até então a gente não vê um time que ainda empolgou e está empolgando. Tomara que daqui para frente a gente consiga ver isso aí no Palmeiras. Ronaldão, a gente está mostrando aí o Flaco Lopes batendo a penalidade, convertendo. Para você foi pênalti? Então, é critério, né? A gente começa a discutir, não é nem praticamente porque o juiz não deu, foi no VAR. Então, muitas vezes a gente vê esse lance na mão, eu também estou igual a torcida agora, tem que ficar esperando. Porque pega na mão de um é pênalti, pega na mão do outro não é pênalti. E a gente vê essa dificuldade de esse critério ser ajustado, né? O braço tá ampliado para você, tá fora de posição Tem como falar que não foi pênalti isso aí, né? Não, são lances que eu vejo toda hora e muitas vezes o juiz não dá e depois você vê de novo e é o critério. A gente só perde critério. Muitas vezes, dependendo da camisa forte, é dado o pênalti. Então, para você, foi o pênalti dado na camisa? Para mim, eu fico esperando. Agora louco, esse pênalti aí, claríssimo, irmão. Pô, que hora que eu assistia jogo com o Luquinha e com o Matheus, aí, pai, pênalti. Filho, isso é pênalti. Aí ia lá no VAR, não é pênalti. Agora eu fico esperando, porque difícil, dependendo da camisa é dado pênalti. Agora isso aí deve ser o 15º É difícil o árbitro ir no Chora, Ronaldo, chora. E eu quero ver essa linha traçada de novo, porque eu não vi o Abel reclamando. Reclamou contra o Corinthians. Sim. E aí, chorou. Pra você, pênalti ou não? Não, pênalti claro. Pra mim foi pênalti claro. Até porque o domínio ali, né? Ele dominou e já ia levar vantagem para ir em rumo do gol e a bola não tá numa posição natural. O braço, acredito, dá pra ver ali no lance que tá um pouquinho distante do corpo. Então, assim, ele ia levar vantagem e acabou o zagueiro paralisando a jogada. Mas vale ressaltar a questão do Palmeiras, tudo isso está acontecendo com o Palmeiras, é até esperado esse desempenho, porque perdeu o Paulinho, perdeu o Estevão, o Abel está tentando encontrar, Richard Rios, uma outra maneira do Palmeiras. O torcedor palmeirense, eu acredito que está frustrado com a questão da expectativa que criou para o Mundial. Porque o Palmeiras, sinceramente, gente, já não tem mais graça o Palmeiras ganhar brasileiro, já não tem mais graça o Palmeiras ganhar Libertadores, porque nos últimos 10 anos tem ganho tudo. Que isso, sim. Exato. Tem graça sim, não, tem graça, mas assim, o torcedor do Palmeiras, ele tem essa questão do Mundial, aí criou expectativa. Na Copa do Brasil, os caras tão bravos, rapaz. Criou expectativa, não ganhou, aí fica... Eu acho que o torcedor do Palmeiras está chorando de barriga cheia. Espero, o Abel é o melhor treinador que tem no nosso país. E outra, ele precisa desse tempo para... Com relação ao treinador, eu concordo, não tem que mudar. Eu acho a questão de você oscilar dentro do campeonato, no ano também, é normal. Agora, a gente não pode querer agora tá tudo errado, tudo tem que mudar, não. Tem que dar tranquilidade para ele, para trabalhar. E a gente confia bastante no trabalho dele e eu acredito também que a diretoria também confia. Só foi um derby só. Agora, o gol do Ceará, que poderia ter resultado num empate nessa partida, acabou sendo anulado pela arbitragem. O gol do Ailon, ex-internacional, inclusive. Olha, chora coração. Como é que é? Chora... É um chorinho, coração. Eu gosto dele. Gente fina e fazer seus golzinhos do Colorado. Agora, Rona, na verdade, eu até comentei com vocês, vendo a transmissão, antes até de saber que seria gol, tem uma imagem que mostra o Ailon adiantado correndo com a bola. Olha lá. Pelo menos, não sei, a nossa é muito distante, mas tem uma imagem da transmissão mais próxima que você vê ele correndo na frente. Pelo menos eu vi. E não me surpreendeu na hora em que as linhas traçadas deram impedimento. Mas muita gente fica em dúvida com essas linhas, coloca em xeque. O Ronaldo, por exemplo, achou que estava gol legal? Não, mais uma vez então, pra mim tá legal que ele sai antes desse frame que eles falam aí, porque anda batendo na bola, a bola saindo, a bola ficando, antes de bater no pé. Agora tá assim, dependendo precisa ir no oculista, hein, irmão? Dependendo do torcedor na caneta, aí coloca lá, não, você precisa ir no oculista, não fala pra mim onde que é seu oculista, não. Agora, o que me assusta, que me deixa assustado, é que eu não vi o choro do Abel.
Porque foi pra ele, Ele falou, né? ele falou É sim. impressionante. Quando é contra, Tem ele todo o chora. direito de Quando chorar, tem todo o direito de Por reclamar isso que sim. é bom estar em crise mesmo, Não. estar vivendo essa crise. E Sei tem não. que passar. Todo mundo passa por crise, Mas Renato. esse é aquele lance que quem define é o VAR traçando VAR, linhas, hein, não ué. é o árbitro. Não é interpretativo isso aí. É, não O árbitro deu gol. Então, o árbitro esperou, né, a ué. verificação. Ele deu gol, ela apitou. Vamos todo mundo pro campo. Vamos esperar. E aí, Cici, pá. pra você, gol legal, gol ilegal, e aí? É difícil falar porque tem o VAR, né? Porque você lembrou do Ferreirinha, Cara, né? vai falar, você tava errando na prova de consulta, o VAR deu, tem a linha ali. Então, assim, deu impedimento. É que é difícil ver essa linha azul e a vermelha. Eles colocam muito rentes e você não sabe qual que é a que vale. Mas, assim, ao que tudo indica, tava a ponta do nariz na frente. Complicado, mas ó, tá ele ali, ó, dá para perceber que ele é bem franzino, né? Mas tem velocidade, é um jogador que ataca muito o fundo do campo, então vai ser útil para o Palmeiras sim. Agora precisa o Facundo também, que joga por aquele lado ali, ajudá-lo, né? Aliás, o ataque tem sido um problema realmente para o Palmeiras. O ataque tem sido um problema, o Palmeiras tem criado pouco, tem feito poucos gols, hoje saiu atrás, conseguiu a vitória, mas eu estava até para passar esse número para vocês aqui, ó. Depois do Mundial, e o Palmeiras estava com um aproveitamento em casa muito ruim. Muito ruim. O Palmeiras estava jogando em casa, era um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro antes do Mundial. Antes do Mundial, um dos piores. E aí, voltou do Mundial, a coisa começou a mudar, né? Hoje ganhou do Ceará, ganhou do Grêmio em casa, e ganhou do Galo em casa e foi buscar uma vitória contra o Fluminense fora. E ainda tem o empate contra o Vitória e contra o Mirassol. Então, depois do Mundial, são 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates. É uma recuperação, né? Depois do que o Palmeiras fez próximo do Mundial, aquelas 2 derrotas tirou a liderança do Palmeiras, botou o Palmeiras em terceiro lugar, que está hoje, só que a condição de estar com 2 jogos a menos. Então, o Palmeiras com 2 vitórias nesses 2 jogos a menos, e esse era para ser o jogo de número 19, ou seja, o último jogo do primeiro turno. Para o Palmeiras foi o de número 17. Já numa condição boa, porque se a gente colocar em pontos perdidos, o Palmeiras está 1 ponto do Flamengo. Ele está 1 ponto do líder da competição. Então, é uma condição de recuperação mesmo. Lembrando que antes do Mundial, o Palmeiras estava 4 de vantagem, né? Aqueles 2 jogos antes do Mundial, a derrota para o Flamengo em casa, que o Abel, né, fez uma lambança, uma bobagem, Mike de ponta direita, não dá, né? Aí o Mike hoje está no Santos, e também naquele momento não precisava de Evangelista no meio. E aí o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro e caiu na tabela. Agora é um momento de recuperação, o Palmeiras vem depois do Mundial com 4 vitórias, 2 empates, numa recuperação legal, e o Tigrinho jogando bem, né, gente? O Tigrinho fez outra partida legal, fez gol, não só pelo gol, mas ele fez outra partida legal, jogou bem contra o Corinthians, e era um dos melhores no último jogo, o Abel tirou, mas ele vem jogando bem e hoje fez o gol. Esses gols são importantes para ele. E um gol característico dele mesmo, já que ele tem muita velocidade, um contra-ataque rápido, ele puxa para a esquerda, para o segundo pau, antecipa o zagueiro, faz o movimento no primeiro, o Maurício esperto também coloca essa bola ali, e o Vitor Roque faz mais um gol, é o 5º só, é pouco, né? É pouco, mas ele vem numa sequência de evolução, Então a gente vê que realmente o Tigrinho está melhorando, os gols são importantes para dar confiança, e ele fez mais um hoje fundamental, né? O gol da virada, de uma boa jogada ali, da recuperação de bola do Flaco, que dá para o Maurício, um contra-ataque rápido, estilo do Palmeiras, né, de outros tempos, e o Vitor Roque faz o gol da virada. Então, importante esse momento para ele, mas mais importante também, depois de ver o primeiro tempo, e depois vendo o segundo tempo, vamos colocar a escalação para a gente falar sobre o segundo tempo, Lucas, porque realmente o primeiro tempo foi muito ruim e a gente vai entender na escalação do Palmeiras. O Abel vem repetindo o time, né? Coloca para a gente a escalação. O Abel vem repetindo o time, e hoje, mais uma vez, esse time já tem uns 4 jogos que vem jogando. Mas o Abel está com problema com esse time aí. Não defensivo, porque hoje não foi muita bola no gol. As 2 que foram entraram, o VAR salvou a gente. Mas a defesa não tem... O Mikael também está oscilando, né? Está oscilando o Mikael, não está jogando
muito bem, não. Hoje o Mikael não fez uma boa partida também. Mas a gente vê que o Murilo está voltando, que é bom para a gente. A gente vê que o Fux está voltando. E aí as coisas tendem a ficar normais ali atrás, da gente ter uma defesa mais compacta, mais segura, o que é normal, né? Hoje o Murilo realmente estava no banco, mas eu estou olhando se o Fux ainda não estava. Mas o Murilo já está de volta, já estava no banco, e é uma opção boa para o Abel para os próximos jogos, que vem aí Libertadores. Essa fase aqui não, essa fase oitavas de final, o Palmeiras deve ganhar os 2 jogos. Não é bom a gente ficar falando antes não, mas o Palmeiras agora contra o Universitário, a gente espera 2 vitórias mesmo. É um time fraco lá do Peru e dá para ganhar os 2 jogos. Então não é jogo que preocupa não. Depois sim, depois deve ser o River, a coisa começa a complicar. E essa escalação do Abel. Então, na defesa, a gente precisa da volta do Murilo ou do Fux aqui no lugar do Mikael, que não tá legal, não. Então, Giai Gomes, foi Mikael hoje, Piquerez. Eu estava dizendo porque o Abel está repetindo esse time, né? No meio, Aníbal, que é um caso à parte também o que aconteceu com o Aníbal, né? Tudo bem, errou, tomou aquele cartão idiota, né? Infantil. Eu acho que a diretoria do Palmeiras precisava se posicionar de uma forma diferente. É lógico que o jogador vai ficar abalado, vai ficar ressentido, vai se autopunir, que é normal. Agora, a diretoria precisa se mexer, né, gente? Precisa se mexer. O que aconteceu com o Aníbal aconteceu com o Marcos Rocha o ano passado. O ano passado foi a desclassificação do Brasileiro. Não aconteceu nada. Renovou o contrato do Marcos Rocha. Esse ano foi a desclassificação da Copa do Brasil, em casa de novo. E dessa vez para o Corinthians. E falar que o atleta já se autopuniu é muito pouco. É muito pouco. É uma diretoria que realmente precisa ser mais dura. Precisa ser mais dura nos seus posicionamentos. Precisa ser mais dura com relação aos seus posicionamentos. Porque é óbvio que o atleta vai pedir desculpa para os companheiros, para o torcedor, mas é só isso? É só isso? Já está legal? Ou é porque a comissão também vive tomando cartão, inclusive no jogo, 2 auxiliares do Abel foram expulsos? Então é muito pouco. Eu acho que a diretoria precisa se posicionar de uma maneira mais firme e a comissão também. E parar de fazer bobagem, né? A expulsão dos 2 foi ridícula. Pessoal, tem muita gente. É isso, torcedor vivente. Esse é o videozinho que eu separei para vocês e com algumas informações a respeito desse pós-jogo aí do Palmeiras contra o Ceará, no qual o Verdão conseguiu uma vitória aí por 2-1 de virada. É isso mesmo, o Verdão começou ali perdendo, mas ele logo no segundo tempo conseguiu fazer 2 gols, um de Flaco Lopes de pênalti, né? E um do nosso Tigrinho aí, um belo gol aí depois de um cruzamento. Chutou forte ali, fez um golaço. Trouxe para vocês aí esses 2 cortes. Um jogo aberto e com o Fala Veloso. Todo crédito é o jogo aberto e Fala Veloso. Com algumas informações aí sobre esse pós-jogo, no qual a mídia aí elogiou o Palmeiras, né? E elogiou aí também o Abel depois dessa mexida que ele deu ali no segundo tempo. Conseguiu mudar o time do Palmeiras e conseguiu vencer esse jogo aí do Ceará, que estava perdendo, né? No mais, o Verdão agora aí tem como próxima missão o Universitário pela oitava de final da Libertadores. O jogo provavelmente vai ser fácil, o jogo vai ser nessa quinta-feira aí, às 21h30, no qual o Verdão vai ter que viajar para a casa do Universitário para fazer esse jogo, né? Creio que o Abel deve poupar alguns jogadores nesse jogo aí, né? Pois precisa dar uma focada também nesse Campeonato Brasileiro e essas oitavas de finais de Libertadores. Creio que o time reserva aí, um time misto do Palmeiras, consiga passar bem para esse time do Universitário. É um time fraco, então o Abel deve dar uma mesclada ali. Mas como podemos ver, cara, o Palmeiras tem um elenco assim muito forte, tem elenco grande, um grande elenco aí. Porém, o Abel tá tendo um pouco de dificuldade para encontrar seu time 1, vamos dizer assim, né? Seu time totalmente titular ali tá tendo um pouco de dificuldade por depois da saída de alguns jogadores ali, né? Sabemos que o Estevão é um excelente jogador da frente ali, então o Abel tá com um pouco de dificuldade de encontrar um ataque perfeito para esse time do Palmeiras, mas creio que em breve vai encontrar, porque depois da saída do Estevão mexeu um pouco, né? Teve a saída também do Endrick na época, depois chegou o Estevão ali fechando bem, e depois agora com a saída do Estevão, então tá um pouco diferente pro Abel ele conseguir fechar bem, mas tem elenco bom, tem jogadores bons aí à frente desse time do Palmeiras aí, a poder conseguir fazer gols. Tá um pouco complicado nesse jogo agora contra o Ceará.
conseguiu depois entrar do Flaco Lopes ali, junto com o Vitor Roque, conseguiu ali fazer bons resultados ali, conseguiu até fazer a virada, mas ainda assim, antes da entrada do Flaco ali, eu vi um Palmeiras que muita bola na área, de chute, só bola na área, sem jogadas individuais. Então tá faltando alguns jogadores ali fazer jogadas individuais ali, né? Uma triangulação, uma jogada diferente para poder não ficar só nessa linha de fundo, cruzamento, né? Então tá precisando sim que consigam fazer novas táticas e novas jogadas, umas jogadas mais individuais ali, para que consiga quebrar um pouco da tática dos adversários e conseguir mais resultados aí em cima dos adversários, né? Mas no mais é isso, vem trazendo vídeo para vocês todos os dias aí a respeito do Verdão, aqui no nosso canal Verdão News. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o videozinho de hoje, valeu, tamo junto, até o próximo.